Vamos voltar. Eu estava... Unicamp, presente. A PUC, eu registrei a presença do Rafael. Pela OAB, eu registrei a presença da doutora Renata Franca e da doutora Raquel. A ELO, eu registrei a presença do Rafael. Jaguatibaia, da Ana Cláudia. Da APA Viva, eu registrei a presença da Cláudia. A SUMA, a Cláudia Esmeri está presente. Eu vou registrar aqui a presença. Só, por favor, os demais que entrarem depois, eu confiro pelo chat e registro a presença, tá bom? Então, vamos lá. Boa noite a todos e a todas. Eu registrei a presença de vocês agora. Temos quórum para a reunião extraordinária de 6 de maio de 2025. Para nossa organização, eu informo que as primeiras falas serão concedidas ao Adegas e, na sequência, a Cláudia Esmeris. Após a fala, as considerações de ambos, será concedida a palavra aos conselheiros que solicitarem a fala, né? Por ordem, eu vou chamando e eu solicito um tempo para que a gente possa se organizar de 3 minutos de fala e para que a nossa reunião flua. Informo, como disse, a presença pela Ciclimas, representando a Ciclimas, a diretora do Departamento de Licenciamento Ambiental, André Struckel, e do coordenador da Unidade de Conservação, do Luiz Vogel. Após as considerações de vocês, eles poderão se manifestar para esclarecimentos e o que mais couber. Então, eu conto com a colaboração de vocês para que a nossa reunião seja produtiva e muito boa. Então, nesse momento, eu passo a palavra, como combinado, ao Adegas para suas considerações. Obrigada. Olá, boa noite a todos. Estão ouvindo? Ok? Boa noite a todos. É uma satisfação estar participando com vocês agora aqui no Congeapa e a gente vem numa construção aí de um projeto junto com vocês, na continuidade, né, para que a gente possa, de fato, continuar com esse equilíbrio e implantar as políticas públicas que tem que implantar, fazer aquilo que tem que fazer, né? E eu queria só fazer uma observação aqui, que nesse momento, antes de eu contar um pouquinho da minha pessoa para vocês, né, porque não conheço todos, aliás, uma das coisas que eu quero e estou convidando a todos, que muito em breve, eu acho que logo depois da eleição, a gente fazer uma reunião presencial lá na sede da APA, né? Para a gente se conhecer pessoalmente. Enfim, eu acho que é muito importante também não só a gente ter essas reuniões online, mas a gente ter as reuniões presenciais também, para que a gente possa, de fato, ter uma relação mais direta, até porque quando a gente está pessoalmente, eu gosto muito disso, e esse também é um trabalho que eu venho fazendo dentro da secretaria, né? De trazer todos os técnicos para dentro da casa, para a gente ter uma relação mais direta, que eu acho que é assim, olho no olho, que a gente consegue construir políticas públicas que de fato atinge as pessoas e os ideais e o objetivo de cada política pública. Tendo essa experiência, eu acho que é muito importante a gente ter essa relação virtual, mas a pessoal é indispensável, no meu ponto de vista, tá? Para quem não me conhece, eu quero falar muito rapidamente, como a Mariela já falou aí, a nossa equipe. Aliás, eu fico muito tranquilo no cargo que ocupo na cidade, porque eu sempre, mesmo no Congresso Nacional, né, que acabei de deixar, eu era secretário, eu estava como secretário do Congresso Nacional, da Câmara de Deputados Federais,
e foi meu último cargo público e já vim para cá abrir mão desse cargo para assumir o cargo de secretário do Clima aqui na cidade de Campinas, né? Mas eu cheguei aqui e fiquei impressionado com a condição técnica da equipe da secretaria. Então, isso me deu muita tranquilidade também para a gente possa implantar as políticas públicas e o nosso trabalho com muita tranquilidade, com muita técnica, com muito equilíbrio, né? Olha, para quem não me conhece ou não teve a paciência ou a curiosidade de pesquisar, eu já atuo na vida pública há mais de 30 anos, não só na gestão pública. Eu tive cargos eletivos, né, de legislativo e de executivo. Já exerci essa função de cargo de secretário do meio ambiente. Aliás, eu fui o pioneiro, né, na cidade de Santa Bárbara do Oeste. Eu implantei essa secretaria lá na cidade de Santa Bárbara do Oeste. Então, a gente tem, assim, um know-how em administração pública. Estudei Direito, sou formado em Gestão Pública também, né? E a gente tem, assim, como eu falei para vocês, 30 anos de experiência na vida pública, tanto partidária como administrativa, tanto no Executivo como no Legislativo, né? Tramitamos muito bem hoje em Brasília, que isso é muito importante para a nossa cidade. E é isso, né? Estou aqui, eu acho que ouvindo, a gente sempre aprende, por onde a gente passa, sempre a gente está aprendendo. É esse o meu objetivo, onde eu passo, de ouvir as pessoas, porque a gente não consegue implantar políticas públicas porque eu quero, porque tem que ser assim. A gente tem que ouvir, de fato, os atores envolvidos em todas as áreas onde a gente atua, em todos os momentos onde a gente está, né? E é assim que eu construo. E tenho certeza que a gente vai fazer uma boa gestão. Aí nós vamos construir um grande mandato aí, a várias mãos, né? Que é esse o nosso objetivo, da participação e do equilíbrio aí do poder público, da sociedade civil e da academia, enfim, das organizações do terceiro setor. É isso aí. Estou à disposição de todos. Meu telefone está disponibilizado para todos, viu, Maria? Particular, pode passar. Sou uma pessoa muito acessível. Para mim, não tem sábado, domingo e nem feriado e nem horário. Eu acho que quando a gente está na função, a gente tem que estar disponível o tempo todo, o tempo integral. E é isso. Estou à disposição de vocês, viu? Estou muito feliz de estar participando aqui com vocês. Eu sei que eu sofri alguns questionamentos, mas eu só estou cumprindo o meu papel de gestor nesse momento, o que me cabe é fazer dentro da legalidade. Secretário, eu vou passando a apresentação dos tópicos para sua proposta junto ao CONGEAPA. A hora que você me dá um ok, porque você sabe, eu estou num evento, eu saí para participar da reunião, já apareceu aqui, joinha. Olha, nós fizemos uma consulta, né, do Decreto Federal 4.320 de 2002, o Conselho presididos pelo chefe da Unidade de Conservação. A Lei Municipal de número 10.850 de 2001, alterado pela Lei Complementar número 296 de 20, Conselho Gestor da APA de Campinas, presidido pelo gestor da Unidade de Conservação. A portaria SVDS número 01 de 2019, Plano de Manejo da APA de Campinas, instituído pela presidência do Conselho, pelo gestor da APA, com transição para adequação. Decreto Municipal número 14.102/2002. Regimento interno do COGEAPA. Cargos de presidente, vice-presidente e secretário serão exercidos por conselheiros titulares eleitos. O que nós recebemos da resposta, que eu fiz essa consulta no nosso departamento jurídico, para entender, porque o nosso papel aqui é um papel de construção, né, para a gente ir ouvindo as pessoas. Então, a gente quis entender qual era o papel e qual era a função.
E a resposta da Secretaria de Justiça foi o seguinte: a presidência do Conselho Gestor da APA de Campinas deve ser exercida pelo gestor da unidade de conservação, conforme determina o artigo 17 do Decreto Federal número 4.340/02, do artigo 87 da Lei Municipal 10.850/2001, com redação dada pela Legislação Complementar número 296/2020, e o plano de manejo da APA, né? Deve ser realizado e atualizado na forma do regimento interno do CONGEAPA para adequá-lo à legislação vigente a fim de garantir segurança jurídica e transparência no processo de gestão da APA. O plano de manejo, né, no tomo 6º do modelo de governança e programas de gestão, da página 23. A presidência do conselho a ser exercida pelo gestor ou gestora da APA de Campinas, conforme determina o SNUC, busca adequação e modernização do CONGEAPA, aproximando ainda mais os representantes da sociedade civil, dos órgãos públicos, das atividades de gestão e implantação da APA, aquilo que eu acabei de falar agora há pouco para vocês, de Campinas, ampliando o escopo das ações deliberativas, a exemplo da regramento das atividades admissíveis, desenvolvimento de pesquisas e monitoramento da unidade. O plano de manejo, da página 23, atende à necessidade de reestruturação do CONGEAPAS nos moldes que estabelecidos, em seguida a revisão do seu regimento interno, orientando para um novo ciclo de gestão que terá início após a conclusão desse plano de manejo. Um novo ciclo de gestão para a transição do gestor da APA com o presidente do conselho se dará por normativa específica a ser elaborada conjuntamente entre órgãos gestor e conselho, após a publicação do plano de manejo. A proposta de encaminhamento é o seguinte: é a criação do grupo de trabalho para estudar e reestruturar o CONGEAPA, executar a revisão de seu regimento interno, estudar as propostas para a criação do cargo de gestor da APA, de acordo com o dispositivo nas páginas 20 a 28 do plano de manejo, modelo da governança e programas de gestão. Então, eu acho que a gente vem para complementar o trabalho e dar continuidade no que foi proposto. É esse o nosso papel, né? Nós estamos aqui para ajudar e, mais uma vez, eu volto a falar para os senhores que nós estamos aqui, eu estou aqui cumprindo o meu papel legal que o cargo determina que eu faça nesse momento, tá? Então, por onde eu passei, eu sempre fui e sempre vou ser um gestor legalista e muito justo, né? E não tem outro jeito de ser. Então, é por esse motivo que a gente está propondo isso daí, conto com a colaboração de vocês e quero ouvi-los, tá bom? É isso. Conforme combinado, na sequência, a palavra a Cláudia Esmeris para suas considerações. Já vou entrar aqui, deixa eu ligar a câmera aqui. Não sei. Acho que agora vai. Eu
Aqui, pronto. Boa noite a todos e a todas. Eu acho que o parecer jurídico ele está bem explicado, está bem claro. E assim, secretário, é de nosso total conhecimento, né? Tanto que a gente ajudou a escrever o plano de manejo, principalmente essa parte da gestão, né? Essa gestão que a gente tanto gostaria que ela realmente fosse mais participativa. E como assim, o que a gente tem assim de surpresa é que já se passaram quase 6 anos, né, do plano de manejo e o órgão gestor, né, ou seja, a Secretaria do Clima, nesses 6 anos não se movimentou, né? Não foi atrás de fazer essa transição. Então, ficou 6 anos tendo a direção do CONGEAPA seguindo os decretos municipais do Conselho, mesmo com o nosso conhecimento que estava em desconforme com a lei do SNUC. Mas cabe ao órgão gestor fazer esse trabalho, e ele não fez durante esse período. Então, para a gente tocou, né, da melhor forma possível essa gestão que era feita com a votação direta. Bem, aí a gente foi assim meio que pego de surpresa, né, com o detalhe de que não haveria eleição para a presidência, né, porque estaria tendo essa transição. É só que a gente sabe que essa transição, ela, como o senhor mesmo colocou, ela vai passar por um processo, né? Esse processo ele vai ser construído conjuntamente com o CONGEAPA, como consta no plano de manejo, para que realmente a gente tenha todo o rito legal do Conselho, entre aspas, corrigido para que esteja em conforme com a lei do SNUC. Então, é só assim, eu acho que é só para esclarecer que esse conselho ele tinha plena consciência disso, é só que o gestor, que era a secretaria, nunca se movimentou há 6 anos, né? Então, está dizendo no plano de manejo que na sequência já daria isso. Essa sequência levou 6 anos para acontecer. Então, a gente está junto com a secretaria para a gente compor, né? Todo o processo legal que deve acontecer, né? E aqui eu tinha colocado aqui, mas é o resumo final do parecer do jurídico, né? A recomendação que o jurídico dá para a Seclimas. E eu acredito que, com o cumprimento de todas essas recomendações, eu acho que a gente está numa situação bem tranquila. É isso, tá bom? Muito bem, então, conforme também combinado, eu deixo aberta a palavra para as considerações dos conselheiros, lembrando, por gentileza, o uso racional do tempo de 3 minutos, para que todos possam fazer as suas manifestações, e ao final, a Andréa Struccio, diretora do Departamento de Licenciamento Ambiental, e o Luiz Vogel podem fazer as suas contribuições para dúvidas e esclarecimentos. É uma questão de ordem. Nessa fala inicial, desculpa, eu que esqueci um detalhe importante. A proposta foi a criação de um GT para que vocês possam juntos construir essa normativa com o tempo, conforme a orientação vinda lá da Secretaria de Justiça. Então, nesse momento, eu coloco em votação a criação do GT e para depois a gente abrir inscrição para participação nele. Aqueles que concordam com a criação do grupo de trabalho permaneçam como estão. Contrários e abstenções, manifestem-se pelo chat. Estou só dando um tempo para o chat, tá, pessoal? Só um pouquinho. A Denise está fazendo alguma contribuição.
Tudo bem. Lembrando as entidades que estão como suplentes, que eu vou considerar a abstenção de vocês naturalmente. Muito obrigada mesmo assim pela participação, pela informação. O Mário do Jaguatibaia também se absteve. Sem mais nenhum voto, nem contrário, e só registrando a abstenção do Mário pelo Jaguatibaia, o grupo técnico de trabalho para a normativa da transição do plano da presidência está aprovado. Então, eu abro para inscrições. Também posso combinar de mandar um e-mail e vocês, se for mais fácil assim, de vocês também depois alguém acrescentar uma pessoa depois, não tem problema. Para a participação no GT, quem se inscreve, por favor. Cláudia Esmeris. Tereza, você pode participar, né, o grupo, mas lembrando, né, que você está com uma entidade suplente, mas a contribuição é sempre bem-vinda. A doutora Renata Franco. Mariela, o Vogel e eu, pela equipe da Seclimas, nós dois nos inscrevemos. Muito obrigada, doutora Andréia. Obrigada. A Cláudia da Apaviva também. Eu perdi isso? A Cláudia. Ah, Cláudia. Tá. Cláudia. Daniel Coldre. Daniel. Luiz Carlos Lapola. O Daniel da Proapa também. Mariela, você viu que o Daniel Desculpa. Lá da Riqueza, ele pediu se puder passar a apresentação, né? Eu respondi que eu vou encaminhar todos depois. Tá bem resumidinho, tá bom. Uhum. Tá, eu vou passar assim a todos. O Jorge Alberto, ele deu boa noite a todos. Então, assim, esse boa noite é só para um cumprimento, não é para fazer a participação no GT, né, Jorge Alberto? Entendi bem? A participação do grupo de trabalho para a transição das normativas da transição da presidência junto com o GEA. Está sendo constituído um grupo de trabalho, né? Isso. Eu tenho que conversar com o Rafael Ribeiro, que ele é o titular. Deixa eu ver se ele já entrou. Bom, tudo bem. Mesmo que você me comunique depois por e-mail, não tem problema. Se você não tiver essa certeza quem vai participar, que eu estou como primeiro suplente e ele é o titular agora, tá? Ok? Tá bom. Combinado, okay. Jorge Alberto. Bom, deixa eu ver se eu não pulei ninguém, tá? Cláudia Esmeris, Renata Franco, André Struckel e Vogel, Cláudia da Apaviva, Daniel Coldre, Luiz Carlos Lapola, Daniel da Proapa e só. E deixar bem claro, Mariela, e deixar bem claro que, independente de titular ou suplente, podem participar, né? Então, Jorge Alberto, independente, você pode participar. Tereza. Isso, eu anotei, Tereza. Obrigada. Anotei sim. Bom, então... Cláudia, eu vou, diante da tua dica, né? Eu vou participar, tá? Já sei que é um convite, tá? Okay. Percebi seu recado. Okay? Não, você é super importante, Jorge. Legal. Então, Jorge Alberto também. Então, está formado o grupo de trabalho e com essas inscrições.
Eu perdi alguma inscrição do chat? Não, todas anotadas aqui. Muito bem, então agora eu abro a palavra aos conselheiros, já tenho a inscrição da Andréia, vou permitir a fala e na sequência eu vou chamando quem pedir a palavra. Por favor, Andréia. Bom, boa noite a todas e a todos. Nós estamos, então, na segunda reunião do CONGEAPA, né, nessa nossa versão, e tenho o privilégio de estar aqui com vocês, como representação aí da equipe técnica da Secretaria do Clima, deixar claro para vocês que tanto o Vogel quanto eu, depois até passo a palavra para ele, para a gente se colocar à disposição para esse GT, que é o mais importante para a gente ter uma transição de acordo com todo o legado da APA, né? Afinal de contas, mais de 20 anos da APA, para ter uma boa transição, para a gente continuar protegendo esse espaço, né, ambientalmente relevante para a cidade. Então, é só deixar claro e convidar os outros membros do governo também, que participaram ativamente do plano de manejo, a participar do nosso GT. Vocês são super bem-vindos, principalmente o pessoal das subprefeituras, que conhece bem o território, conhece bem a gestão. Fica aqui o convite também, caso queiram participar, mas, de qualquer maneira, a equipe da Seclimas aí, o Vojo e eu somos intermediários aí com os secretários, com os diretores, com coordenadores e toda a equipe que participou e que está participando desse processo importantíssimo, né, dessa gestão ambiental da APA Campinas. É isso, gente. Obrigada. Não tem nem mais nenhuma solicitação de fala. Vogel, quer fazer alguma consideração, complemento a Andréa? Não, boa noite também a todos, todas, e como a Andréa falou, a gente está à disposição e a gente tem toda o restante da equipe também para subsidiar, para nos dar apoio aí nesse processo, né? Assim como a revisão do plano de manejo. Nós fizemos várias reuniões, né? Tem um resumo ali, o pessoal trabalhou ativamente em várias reuniões semanais para discutir todos esses pontos. Então, a gente está à disposição. Hoje mesmo eu estava em vistoria, em Joaquim Egídio, né? Então eu estou andando bastante no território. O secretário falou também a gente marcar futuramente uma reunião presencial para todo mundo conversar, se conhecer. Eu sou engenheiro agrônomo, né, de carreira da prefeitura. Eu estou como coordenador aí há quase 1 ano, 10 meses na coordenadoria do Verde. Eu já estou desde 2020 na coordenadoria, né? Eu participei, eu vi toda essa construção da revisão do plano de manejo e em junho do ano passado eu fui colocado como coordenador, e aí a gente está à disposição e também trazer todo o restante da equipe, fiscalização, outros técnicos que precisar a gente ouvir aí nesse processo de regulamentação, nesse grupo de trabalho. Então a gente está à disposição. Daniel, da Morada das Nascentes, por favor, a palavra. Boa noite, pessoal. Não seria correto ou recomendável a gente fazer uma atualização formal do regimento interno, elaborando em conjunto com o COGEAPA uma normativa específica para efetivar a transição prevista no plano de manejo, para que a gente possa estabelecer os prazos, procedimentos claros para a implementação dessa transição? Não seria adequado a gente seguir o rito? Está perguntando para mim ou para Mariela? Pode ser, Adegas, para você. Eu acho que agora a gente... Posso responder, Mariela? Não, claro, pode, secretário, pode sim. Eu acho assim, nesse primeiro momento, agora, eu acho que é bacana. Nós temos o processo eleitoral agora, que está se avizinhando aí, para determinar a vice-presidência, enfim.
E aí a gente já pode fazer isso sim, já com o grupo de trabalho, fazer a primeira reunião, já pode agendar, logo após a eleição aí, logo na primeira data que todos acharem que é a mais adequada, a gente já faz essa reunião e já vamos fazer isso sim. Aí já estabelece todas as regras, a tramitação e mão na massa. Eu não tenho registro, por enquanto, de outra... Cláudia. Agora eu tenho. Cláudia, por favor. Então, o que eu fico um pouco confusa é com o edital, né, da composição da vice-presidência e secretário, porque como a gente não criou essa normativa ainda, eu sinto assim que a gente está antecipando, né? Então, eu não sei se o quanto esse edital ele está correto, entendeu? Porque ele tá, assim, quem não tem ideia do que está acontecendo acha no mínimo estranho, né, ter uma eleição para essa composição de vice e secretário, né? Então, eu não sei até que ponto, porque o edital já está publicado, tem prazo para inscrições, mas eu acho assim, o edital ele deveria sair após a normativa, entendeu? No meu ponto de vista. Porque tanto que foi uma das recomendações lá do jurídico, né? Elaborar em conjunto com o CONGEAP uma normativa específica para efetivar a transição prevista, que estabeleça prazos e procedimentos claros para sua implementação. Ele até coloca, caso isso ainda não tenha sido feito, e realmente não foi feito, né? Então, essa elaboração precisa, eu vejo que esse grupo de trabalho foi criado com essa intenção. Porque eu vejo que a revisão do regimento interno vai demandar muito tempo, né? Não que a gente até, o Jorge Alberto até testemunha disso, há muito tempo atrás, a gente teve uma tentativa de alteração do regimento. Na verdade, eu nem sei o porquê que não foi para frente. Mas foi até bom não ter ido para frente, porque eu senti que a revisão criou muitos artigos, né? E o nosso regimento, eu acho que ele é interessante porque ele é pequeno, ele é curto, e eu acho que quanto menos coisas, do meu ponto de vista, eu acho que é melhor. Mas assim mesmo, né? Ele demandou um tempo. Eu lembro que eu acho que foi quase um ano que ficou, né? O trabalho, né? De revisão do plano do regimento interno. Então, eu acho assim que a gente tem que ponderar se não é importante a gente preparar essa normativa de transição, né? Que é uma coisa mais simples, mas de alguma forma ela vai ser um documento legal, né? E aí, né, na sequência, depois a gente pensa nessa revisão do plano do regimento interno. E aí que eu penso, né, esse edital, ele aparece de uma forma assim muito abrupta. E eu não sei até que ponto que ele tá legal, entendeu? É nesse sentido. Mas eu acho que no edital ele fez essa consideração, né? De colocar o porquê que a presidência não vai fazer parte, não foi? Eu não lembro de ter lido, mas precisava ver bem direitinho para não causar nenhuma, como é que se fala, insegurança jurídica, né? Bom, quanto ao edital, ele foi formulado para que a diretoria esteja completa, né? Ao parecer do jurídico, ele fala, como você mesmo citou, que em conjunto com o CONGEAPA, trabalhar a alteração do regimento interno. Só que a primeira instrução que ele nos deu foi que o órgão gestor passaria à presidência, né? Então, por isso, para que o conselho não fique só com o presidente
como a orientação do jurídico sem o vice para estar junto nessa, para que o corpo esteja completo. Foi por essa razão que a gente seguiu com a eleição do vice-presidente da Secretaria-Geral, para que vocês, estando formados por um todo, continuassem os trabalhos, né, com o vice acompanhando a presidência como orientação da Secretaria de Justiça. Andréia, por favor, a palavra. Cláudia Esmerize, demais. Só para complementar a fala da Mariela, recentemente eu pude ler esse parecer da Secretaria de Justiça atentamente. Ele foi um parecer, como vocês podem ter visto, curto, mas assertivo, né? Acho que a assertividade dele foi de que a legislação nacional ela é prevalente, né, em relação à nossa legislação. A gente já tinha colocado isso no plano de manejo, nós já tínhamos, como a Cláudia já reforçou, nós já tínhamos ciência de que a presidência seria do órgão gestor da unidade de conservação, e hoje a figura do gestor é o secretário, é ele que assina todas as alas, né, autorizações de licenciamento ambiental. Evidentemente que ouvido a equipe técnica, principalmente a equipe técnica do Luiz Vojo, lá na Coordenadoria do Verde, o Departamento de Adaptação, Mitigação e Adaptação Climática. Então, ele já exerce esse papel de gestor da unidade de conservação, só faltava nesse interregno, né, de eleição, evidentemente que nem o antecessor, que era o Rogério Menezes, e nem o atual, que é o secretário, nenhum deles tem intenção de abruptamente exercer uma presidência que está se desenrolando, até pelo princípio da continuidade do serviço público. Se existe uma presidência em exercício, não tem por que tomá-la, né? Então, e o parecer do jurídico deixa isso claro, né? Assume-se a presidência, elabora-se o edital para a eleição da vice-presidência e, nesse ínterim, tem-se uma norma de transição e criado por um GT que foi proposto pelo jurídico, proposto pelo secretário e acolhido aí por maioria, para a gente poder estabelecer a muitas mãos, a mão nossa do poder público como órgão gestor, mas também do CONGEAPA, como que se dá essa transição. Até porque nós temos uma série de questões no plano de manejo que vão ter que ser observadas, né? Existe uma série de comandos de governança, né, do plano de manejo que vai ter que ser desenrolado. Algumas decisões, alguns encaminhamentos vão ter que se dar em parceria da administração pública com o conselho gestor, né? Um deles, eu vou citar aqui, é a figura de um técnico, né, que vai assumir uma função, né, de apoio e de gestão da unidade de conservação, como acontece em outros entes federativos, né? Então, esse é um ponto que a gente vai ter que encaminhar, se esse gestor vai ser, por exemplo, incluído no PL de estrutura da secretaria, para ele estar lá resguardado dentro de um arcabouço, né? Consistente com a estrutura da secretaria, que é criada por lei complementar, que tem essa segurança e tudo mais. Então, assim, só colocando esse ponto, me parece, né, que o edital elaborado pela coordenadoria executiva, ele recepciona esse encaminhamento do jurídico, né, de que continua tendo esse pleito, evidentemente, e o pleito da direção vai ser relacionado à vice-presidência do CONDEMA, pelo que eu pude interpretar dessa orientação do jurídico, que foi aí acolhida pelo secretário Adegas. Não sei se eu me estendi muito, Cláudia, mas eu acho que é importante fazer uma linha aí do tempo, de tudo que aconteceu, né? E evidentemente que o plano de manejo foi coordenado pelo Departamento de Mitigação e Adaptação Climática, o Departamento de Licenciamento sempre apoiou, sempre participou. Então, eu passo aqui as impressões daquele momento que a gente pôde
trabalhar no plano de manejo arduamente, né, para sua elaboração. E, Cláudia, eu me lembro do regimento interno. Eu me lembro, você me falou, eu tinha esquecido, mas eu me lembro que vocês me pediram auxílio do regimento interno e, de fato, ele acabou não se concluindo. E o presidente, na época, se eu salvo engano, era o Rafael Moya, não era? E aí teve algumas questões, né, algumas rusgas, mas a gente acabou suspendendo o regimento interno, então, de fato, acho que o grupo de transição, inclusive, no meu ver, né, e eu gostaria de ouvir os demais, ele pode, né, e deve colocar aí quais são pelo menos as diretrizes, né, dessa revisão e desses encaminhamentos que constam desse pacto, né, comunitário que foi o plano de manejo dentro de uma governança de gestão das Seclimas, né, com o tom, né, que o secretário agora nos traz também. É isso, gente. Obrigada. Tereza, com a palavra, por favor. Só corrigindo, André, você falou com Dema, e é com Geapa, eu arrumei ali. Então, eu acho que, bom, é mais ou menos o que você falou, mas eu acho que a dúvida maior, pelo menos para mim, é assim, o Adegas, ele é o secretário. O gestor tem que ter o perfil que ele não tem, tá? Conforme eu pus aqui do lado, olha lá, página 27. Tem que ter uma série de capacidades de formação que não é do secretário. Então, com certeza, ele não vai ser o gestor, tá? Então, aí dá uma confusão, eu acho, porque você vai ter o quê? O presidente, o gestor e mais 2 pessoas da secretaria. Então, a secretaria vota mais do que qualquer pessoa, entendeu? Mas isso eu acho que nós vamos ter que discutir no GT, mas eu já quero deixar aqui esse problema. É isso, obrigada. Oi, Voja, você pode contribuir com essa questão que a Tereza trouxe para a gente, por favor? Vamos lá. A gente vai estabelecer quem que é o gestor. Acho que nesse grupo de trabalho, nessa discussão que a gente vai trazer, acho que a principal, eu traria 3 pontos, né, que a gente tem que, a necessidade de alteração do decreto 14.102, né, e a gente trazer essa importância da criação do cargo de gestor, né, e depois a gente fazer essa nomeação, né, com esse perfil técnico estabelecido no plano de manejo. E também a gente fazer um cronograma com as ações previstas, né, para o processo de transição. Então, eu acho que neste grupo de trabalho a gente discute esses 3 pontos, estabelece todas essas diretrizes, e aí faz a indicação desse gestor, né, da unidade de conservação. Então, eu acho que isso, no grupo de trabalho, a gente vai poder discutir ponto a ponto, né? Só lembrando que lá na aprovação da portaria, não houve aprovação do cargo, porque não tem verba disponibilizada. Eu não sei se a gente, até a Andréa pegou isso lá atrás, né, quando foi a aprovação do decreto, Andréa, que tratava já da criação do cargo, né, junto à Câmara, da lei, né? E aí, como era um ano eleitoral, isso não teve a criação do cargo, né, dentro da estrutura da secretaria, isso saiu, né? Então, lá atrás já era para ser aprovado com a lei de criação da APA, né? E aí isso ficou de fora e depois não criou-se depois esse cargo dentro da estrutura, né? E aí depois fica nessa questão de verba, de ter o recurso para a criação do cargo de gestor. Cláudia Esmeriz, por favor. Então, eu acho que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? Então, eu acho que a gente vai ter esse grupo de trabalho que vai fazer toda essa listagem, né, do que da sequência, né, pós-eleição,
do que vai acontecer, né? Seguindo o plano de manejo. Viu, Tereza? E assim, eu acho que a gente pode ficar sossegado sobre os votos, porque é tripartite certinho. Ou seja, a Secretaria do Clima tem um voto, seja quer dizer, no caso é o titular da Seclimas, seja o presidente, seja quem for, é um voto só. Então o gestor não vota. Gestor é cargo técnico, entendeu? Então fica tranquila que isso não vai acontecer. Não vai ter secretaria com mais votos do que as outras, né? Então isso daí é tranquilo, tá bem claro isso. E voto Minerva. Voto Minerva vai ser um a mais também. Mas o Minerva também está bem explicitado no plano de manejo, ele tem uma situação muito interessante. O voto de Minerva é dado em prol da APA. Então, numa situação, não é o voto pessoal, é o voto em prol da APA, está bem esclarecido. Isso eu achei importante, porque quando a gente fez o plano de manejo, a gente se cercou de todos essas condicionantes. Então, o que a gente tem que, eu pelo menos acho, é assim, o plano de manejo ele foi elaborado a várias mãos e ele é um documento, ele é uma portaria que tem peso de lei, né? Então, o cumprimento do que está lá no plano de manejo, né? É isso que a gente espera. É claro que está vindo com um certo atraso, né? Porque na sequência a gente gostaria de já ter sido criado esse gestor, né? Que as coisas acontecessem. Não que o gestor, né? Porque aí é aquela coisa, o gestor ele é mais um técnico, né? Ele não vai responder por todas as ações que a APA necessita, mas ele vai fazer essa ponte com mais assim agilidade, né? Que hoje em dia quem faz essa ponte é a diretoria do Congeapa, né? A gente que vai atrás do Maindec, a gente que vai atrás da infraestrutura, sendo que com a criação do gestor, a gente vai empurrar tudo para o gestor, né? A gente, enquanto conselho voluntário, a gente vai estar passando a nossa demanda e esse gestor vai estar fazendo esse trabalho, né, nas secretarias, né? Então, eu vejo com bons olhos a criação, mas eu acho que vem num segundo momento, porque a gente precisa agora resolver, né? Porque realmente cortar um gestor porque não tem dotação é sério, ao mesmo tempo que é correto, né? Como não tinha dotação orçamentária, então até isso vai ter que ser criado, né? Uma dotação orçamentária específica para esse gestor. E eu vejo até que, não sei, mas eu acho que até pode ser um gestor para as duas APAs, né? Não sei como é que vai ser, porque são duas APAs que nós temos, né? Então, com certeza, a APA Campo Grande vai precisar de um gestor também, né? Mas tudo bem, aí vai ser um super gestor. Mas focando na APA, eu acho que a gente sim vai ser uma das nossas prioridades, né? A gente poder realmente estar seguindo a lei do SNUC, né? Então, além da presidência, a gente tem um gestor, né? Mas é isso, eu acho que no ponto, na área de votação, eu fico tranquila, porque eu sei que está bem tripartite, bem divididinho, então não tem problema, né? Vojo, por favor. Não, e esse é mais um ponto que até no regimento a gente pode discutir no grupo de trabalho do voto de Minerva, né? Isso está no plano de manejo, mas a gente escrever sobre ele também, discutir no grupo de trabalho, acho que esse lá é o lugar para isso, né? Só uma complementação, você falou do voto, Cláudia, eu esqueci de ter falado, mas é só com relação a esse voto só, e o de Minerva a gente pode discutir também. Andréia, por favor. Só para trazer uma questão histórica também, a gente acompanhou na época o projeto de lei que alterava a 10.850, né, que hoje é a Lei 296. Já tinha o artigo 21 nesse projeto de lei, criando o cargo. Mas o que impediu não foi a questão da dotação orçamentária, viu, pessoal? O parecer foi no sentido de contrariedade à lei eleitoral,
porque como estava em período eleitoral, não poderia se criar cargo. Então, não foi a questão da dotação orçamentária, foi um impedimento legal pela lei eleitoral. Só para fazer esse ajuste, porque na época, né, a diretora ela era a Ângela Guiral e ela participou e acompanhou e eu fiz isso em paralelo com ela de acompanhar, né, de estar percebendo o que estava tramitando na Câmara a respeito dessa retirada do dispositivo. Senão, de fato, se nós não tivéssemos em período eleitoral, à época, né, teria sido inserido o então artigo 21 do projeto de lei. Cláudia, por favor. Está fechado o microfone, Cláudia. Então, eu acho que a gente pode já pensar em estar acrescentando novamente, né? De alguma forma, a gente, né, voltar com essa proposta da criação, né, do gestor. Porque se o motivo era esse, né, então eu acho que precisava ver, né? Porque, sei lá. Sinceramente, na época não foi justificado que era isso, né? E a gente poderia até ter colocado, então, tipo, algum parênteses, alguma coisa dizendo assim, passado o período eleitoral, né, que pudesse, né, alguma coisa nesse sentido. Eu acho que isso aí a gente pode depois ver com o jurídico de tentar que esse artigo volte, então, não sei. Porque senão, como é que a gente vai criar, né, esse cargo de gestor? Teria que estar, né, em algum lugar na lei, apesar de estar na portaria, né, tá no plano de manejo. Não sei, mas a gente depois estuda isso. Andréia, por favor. Cláudia, tem um SEI, eu até hoje, à tarde, eu estava pesquisando sobre isso, por isso que eu sei de cor o artigo 21, eu não decoro não, viu, gente? E o SEI tá com a Mariela, depois acho que vale a pena vocês terem esses históricos, pareceres da Câmara e tudo mais, mas, de qualquer maneira, existe uma questão de estratégia, né? Na época, a estratégia foi inserir um artigo na lei que já ia mudar o plano de manejo. O plano de manejo, a lei já foi aprovada, né? Normalmente a gente cria cargo ordinariamente na estrutura da secretaria, né? Porque aí fica vinculado a um departamento, tem a questão da hierarquia, do cargo, das atribuições e tudo mais. Eu acho que aí vale a pena a gente pensar qual é a estratégia institucional, né, mais adequada para internalizar esse cargo. Na minha opinião, né, me parece que seria dentro da estrutura da secretaria, né, do Verde, até para o cargo não ficar solto e não ter aí as sinergias com as outras áreas. A gente sabe que esse cargo vai também ter uma função interdisciplinar, interrelacional com todos os órgãos da prefeitura, mas ele estar dentro da estrutura da secretaria também não deixa de ser uma forma de fortalecimento, mas evidentemente que aí o secretário Adegas, o Vogel, Cláudia e o jurídico e demais podem aí pensar em outro direcionamento, né? Adegas, por favor. Acho que não consegue mais a comunicação com a gente, né, secretário? Chegou no seu outro compromisso, é isso? Ok, então Mariela, a Renata Franco fez um questionamento aqui no chat, assim, ó, enquanto não houver decisão, como fica essa transição? Mesmo porque o trabalho do GT deve tomar muito tempo, tomar um tempo. Como é que fica essa transição?
Porque realmente, se a gente pensar bem, essa transição, a partir da próxima reunião, que vai ser a eleição, né, do vice e do secretário, então seria esse, porque a gente está nesse processo eleitoral, né? A gente terminou uma gestão e a gente está no processo eleitoral com o edital aberto. Até que dia mesmo, Mariela? 16. Ixi. Então tá. Dia 16, e aí a eleição seria na última terça do mês, né? Não, a gente vai fazer a eleição no dia 20 e deixa eu abrir aqui, tá? Só um instantinho. Ai, desculpa que eu não... Por quê? Porque a gente considerou de vocês estarem com a diretoria formada para a reunião ordinária do final do mês. Então, na terça-feira que antecede... Peraí, vamos pegar aqui. Um instantinho. No dia, o edital fica aberto até o dia 16. No dia 20, tem a assembleia de eleição da mesa diretora para vice-presidência e secretaria-geral. E no dia 27, o vice toma posse. Tá? Para já estar na reunião ordinária do mês, podendo já atuar e tudo mais daí em diante, né? Tá. E aí, a partir daí, a gente monta o grupo de trabalho e começa essas discussões para pensar em gestor, adequação do decreto, todas essas questões que a gente está trazendo, né? Aí a gente pensa como é que vai ser as reuniões semanais, como é que nós vamos tratar isso. É isso? Eu acho que é um bom caminho, assim, né? Tendo a mesa diretora formada, o grupo de trabalho já tem aqui seu elenco formado também, as inscrições, aí se tiver outros inscritos eu vou informar vocês de uma forma geral, e aí vocês começam a primeira reunião desse grupo de trabalho com agendamento de períodos de estudo e tudo mais. Acho que foi uma ótima condução assim. Andréia, por favor. Eu esqueci de abaixar a mão, Mariela, desculpa. Não por isso, imagina. Mais alguma colocação? Eu acho assim, Mariela, você vai enviar por e-mail, né? Eu acho que muita gente também deve ter ficado meio em dúvida se entra ou não nesse grupo de trabalho, mas eu acho que era legal depois detalhar o grupo, qual que é a função dele, e dar um tempo para as pessoas entrarem, né? Porque eu acho que quanto mais gente, melhor, né? Não, eu posso fazer isso sim, Cláudia. Considerando que a gente tem esse intervalo aqui, esperando a recepção das inscrições para a vice-presidência, eu vou alertando o pessoal, né, para que realmente a gente já possa estar na reunião do final do mês com vocês formados, o grupo podendo trabalhar, né, já levar a informação para vocês de quem mais se inscreveram. A Cláudia Baldini, ela perguntou assim, uma dúvida. O grupo de trabalho será somente para transição, pois a diretoria já estará formada? Isso, acho que eu acabei falando agora, né, Cláudia? É exatamente assim, a gente está com esse processo para que vocês estejam todos formados e dando apoio a esse grupo de trabalho que está estabelecido na reunião de hoje. Tá. E outra coisa também, uma dúvida minha, quer dizer assim, só uma complementação. A função do vice-presidente e do secretário, além do decreto do CONGEAPA, né, que tem lá o regimento interno que explica quais são as funções, pelo plano de manejo, a gente fez algumas considerações a mais. Eu acredito que é a somatória dos dois, né? Andréia, Vogel. Aí você me pegou. Cláudia, a gente vai ter que dar uma olhada nisso e a gente... Porque a gente escreveu a várias mãos e a gente fez com que o vice-presidente ele pudesse estar meio par e passo junto com o presidente, né? Já que o presidente ele é do primeiro setor, né? A vice-presidência poder estar representando à altura a sociedade civil, né?
Mas isso E está... eu acredito que sim, porque o plano de manejo é uma portaria de poder de lei. Então, eu acredito que o que está lá é o que vai, né? E como é uma complementação com as funções antigas de 2002, né? A gente fez essa atualização. Eu acho que é interessante todo mundo dar uma lida, né, para poder formar as suas chapas, né, eleitorais. E aí o E esperemos regimento, que a gente tenha, né? Oi? no regimento interno também, mais um ponto, ou para deixar mais claro, ou para a gente discutir no grupo de trabalho também, né? Então, vamos anotando O essas regimento questões aí, interno, sabe? eu acredito que o regimento interno ele vai ser atualizado com o plano de manejo, né? Eu acho que isso é muito importante, a gente deixar ele atualizado, né? Já que ele foi feito em 2002 e o plano de manejo em 2019, né? Então teve mais novidades. É um trabalho que vai levar um tempo, né? Agora, esse grupo de trabalho, ele vai além disso, né? Ele vai também fazer toda essa leitura, né? Da criação desse gestor, né? Desse gestor barra técnico, né? Para uma unidade de conservação que a gente sabe do histórico que todas as unidades de conservação, né? Estaduais e federais têm, né? E a gente agora vai poder estar da mesma forma que está equiparando legalmente a lei federal, a gente também tem essa condição, né, de poder, dentro da lei do SNUC, também compor esse novo elemento que seria o gestor. Legal. Daí tudo a gente vai trabalhar junto. E aí, esse grupo, a gente vai ter uma agenda, né, de trabalho, a gente vai ser reuniões virtuais, acredito que é mais fácil, né? Porque se a gente for pensar hoje em dia, facilita a vida de todo mundo, né? As reuniões virtuais. Não, nada contra as presenciais, mas é muito mais dinâmico, rápido, né? E acontece. E a gente vê desde a da pandemia, eu acho que tivemos uma reunião só, né, Mariela, que a gente não teve quórum. Isso mesmo. A gente teve quórum sempre, né? A gente teve todo mundo participando, né? E porque a nossa reunião é à noite, né? Que é uma coisa boa, porque a pessoa está fora do seu horário de trabalho, né? Que é diferente do Condema, né? Que pega uma tarde toda, que eu acho muito complicado. Cada um está na sua casa, né? Então, de alguma forma, está na tranquilidade, tudo, e participa da reunião, né? A gente sempre teve essa harmonia, sempre foi bem, bem tranquilo quando a gente tem os nossos protocolos para analisar, sempre aconteceu bem tranquilo. E a gente espera mesmo que os planos de trabalho, né, do plano de manejo, a gente consiga realmente ver acontecer, né? Que são planos bem, bem elaborados, né? Ideias boas e que a gente precisa, né? Para que a APA realmente seja uma área sustentável, né? Eu acho que isso aí vai ser importante e a gente vai estar cobrando do gestor barra secretário. Acho que é isso. Eu acho que o Jorge Alberto fez um comentário também. Você quer ler, Mariela? Leio, sim. Jorge Alberto, ele diz, enquanto não se define a presidência, eleito vice-presidente, este assumiria inteiramente a presidência para fins de continuidade até a definição do presidente? Por favor, Andréia. Acho que eu liguei aqui. Bom, Jorge Alberto, pela legislação, a presidência é do órgão gestor da APA. E hoje, né, o órgão gestor, ele é o secretário, né? Ele que está na cabeça do órgão gestor da APA. Então, hoje, a presidência do secretário Adegas, né? O secretário da Secretaria do Clima, Meio Ambiente e Sustentabilidade. O edital é para eleição da vice-presidência. Por uma questão de não poder ficar o conselho acéfalo e sem continuidade,
A vice-presidência, que hoje é a Cláudia Esmeriz, ela continua, né, para que não haja descontinuidade do trabalho do CONGEAPA, até que esse novo presidente, mediante o pleito, né, que está estabelecido no edital, ele assuma. O que o grupo de gestão vai fazer é definir a transição, né, à luz do plano de manejo, à luz de toda a legislação que rege o Sistema Nacional de Unidade de Conservação, nós vamos definir a alteração do regimento interno, do decreto que cuida do regimento interno, esse gestor da APA, que tem esse perfil técnico, que nós aqui discutimos no início da reunião, se vai estar dentro da estrutura, se vai ser uma criação à parte, como foi feito na época lá do plano de manejo. Então, são essa regra, né, de transição para essa nova reformulação é que vai se dar através desse grupo que vai apoiar não só a direção, que é a presidência e a vice-presidência, né, principalmente, mas que vai orientar, porque o grupo de trabalho não decide, né? O grupo de trabalho traz uma proposta, né, que vai ser deliberada no pleno. É nessa linha que funciona. Mas até então se estabelece, aí conforme a manifestação do jurídico, se estabelece a presidência do órgão gestor da unidade de conservação, a vice-presidência eleita, né? A Cláudia Esmeriz, ela foi eleita, ela está legitimada a continuar, né, na vice-presidência até que haja novo pleito, né? Então, desculpa se explicar, né, às vezes repetir um pouco, mas como é uma situação nova, acho que é importante a gente responder e colocar essas situações para que a gente tenha governabilidade e continuidade dos trabalhos do Conselho. O Conselho não pode parar, né? O Conselho tem que estar ativo e tem que estar aí fazendo exercendo as suas funções. É isso, Mariela e Jorge Alberto. Não tenho mais solicitações de fala no momento. Cláudia, eu não tenho mais nenhuma manifestação de fala, não tenho mais nenhuma questão pelo chat, algumas pessoas já estão saindo por causa dos seus compromissos, então, se você concorda comigo, eu posso dar por encerrada essa reunião? Gente, muito obrigada por mais um trabalho com vocês, e não se esqueçam da inscrição para a vice-presidência, por favor, viu? Boa noite a todos e a todas. Obrigada, Andréia, muito obrigada, Vojo, pelo apoio sempre. Tchau, boa noite. Obrigada, gente. Até a próxima. Tchau. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Até a próxima.